pessoal! Dando continuidade na parte de bombas, a gente vai falar sobre cavitação, que é um fenômeno característico, e como relacionar ele com o NPSH. O processo de cavitação ele vai estar acontecendo por causa de uma mudança de fase no interior do equipamento. Então, antes da gente falar exatamente do fenômeno, a gente vai definir algumas coisas antes disso. A primeira delas é a temperatura, que a maioria de vocês já sabe o que é, mas fisicamente é aquele conceito que a gente dá para uma coisa se ela está fria ou quente, normalmente comparado a outra coisa. Então, a gente tem escalas diferentes, como por exemplo Celsius ou Kelvin, ou até o Fahrenheit, para poder achar um valor para quão quente um fluido ou um corpo está ou não. Não é o foco da aula, mas a gente vai olhar aqui um diagrama pressão-temperatura para uma substância pura, porque isso aqui ajuda a gente a entender o processo de mudança de fase, controlando a temperatura ou a pressão. Então, aqui a gente tem um diagrama genérico, a gente tem aqui várias linhas, que são linhas onde a gente tem substâncias prontas para mudar de fase, ou seja, aqui a gente tem um vapor que está pronto para virar líquido ou virar gás, dependendo do que a gente fizer no sistema. Aqui a gente tem um líquido que está pronto para virar sólido, ou um sólido que está pronto para virar líquido, exatamente nessas linhas brancas. A gente tem alguns pontos característicos aqui, que seriam o ponto crítico, o ponto triplo, e aqui um ponto C, que seria o mínimo que a gente vai conseguir chegar aí. O ponto triplo aqui a gente tem a presença das três fases, então a gente tem gás, líquido e sólido. E nessas regiões aqui, por exemplo, nessa região a gente tem só sólido, nessa região aqui a gente tem só líquido e nessa região aqui a gente tem só gás. A gente vai ver então como que a gente faz para mudar a temperatura e a pressão e com isso obter uma mudança de fase saindo principalmente aqui da gente do estado sólido para o líquido e entrando no gasoso. A primeira forma que a gente tem de fazer um fluido mudar de fase é alterar a temperatura dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma fase líquida e quiser que ela vá para uma fase vapor, eu posso aquecer esse fluido. Então, vamos considerar que a gente está trabalhando com uma pressão fixa e a gente vai ver como é que a temperatura vai estar influenciando agora nas fases. Se eu estiver com uma temperatura mais baixa aqui, ó, eu vou ter um fluido que vai estar no estado sólido, que está nessa região aqui. No momento que eu começo a aumentar a temperatura, ou seja, correr aqui para o eixo X, ele vai começar a esquentar até que vai chegar nesse ponto e ele vai mudar de fase. Então, essa daqui seria a temperatura de mudança de fase do estado sólido para o líquido. Por exemplo, para a água, 0 graus Celsius. Se a gente continuar inserindo calor mais um pouco, a gente tem um líquido que vai estar aquecendo e a gente vai chegar nesse ponto aqui, em que a gente vai ter a mudança de fase do vapor líquido, do líquido para vapor. Então, isso na água acontece, por exemplo, a 100 graus Celsius. Então, a partir daqui, se a gente continuar inserindo calor, a gente já está com uma fase vapor. Além da temperatura, outra coisa que a gente pode fazer é mexer na pressão. Então, eu posso fixar uma temperatura aqui, por exemplo, a de 100 graus Celsius. E em 100 graus Celsius a gente não tem sólido, mas a gente tem uma fase líquida. E aí, o que eu posso fazer é diminuir a pressão. Então, eu vou estar descendo nessa linha aqui, ó, se eu estiver diminuindo a pressão. Então, eu vou estar chegando até esse ponto aqui. Então, para a água, por exemplo, aqui vai ser um ATM e a gente vai estar atingindo o ponto de saturação aqui, ou seja, o ponto em que a gente tem a mudança de fase. A próxima coisa que a gente precisa definir, então, é a pressão de vapor. Essa pressão é aquela que é exercida por um vapor sobre o seu líquido. Vamos supor aqui que a gente tenha um recipiente grande e aqui dentro a gente tem um recipiente menor com um líquido dentro. Vamos supor que seja água para ficar mais fácil da gente poder visualizar. Supomos aqui a água, esse recipiente de dentro está aberto e de fora está fechado. Então, a água que estiver aqui dentro, ela vai tender a evaporar. Se a gente entrar aqui, esse recipiente de fora, por exemplo, tiver ar e o ar não tiver saturado, a água vai tender a sair, certo? Vai tender a vaporizar. Existe um momento em que a vaporização ainda é maior do que a condensação, mas a condensação começa a acontecer. Porque aqui o ar ele já está começando a ter muita molécula vaporizada, e aí essas moléculas que estão aqui mais próximas, elas tendem a voltar. Então, algumas moléculas vão estar vaporizando e subindo ainda, e outras vão estar descendo aqui numa velocidade menor, então uma quantidade menor. Então, aqui vai ter moléculas vaporizando, ainda mais do que condensando, mas já começa a ter moléculas condensando aqui.
Depois de um tempo, quando a gente estiver atingindo o equilíbrio, a gente vai ter que a mesma quantidade de moléculas que estiver vaporizando vai estar condensando também. Então, a gente entra no equilíbrio. A gente não tem mais... a gente tem um fluxo ainda condensando e um fluxo vaporizando, mas ele é o mesmo. Então, a quantidade de massa que vaporiza é a mesma que vai estar condensando. Isso aqui permite a gente determinar qual é a pressão de vapor entre essas duas substâncias aqui. A relação entre o que a gente acabou de ver e a cavitação, ela vai ser dada pela pressão de vapor do fluido. O que seria cavitação? Quando a gente tem uma bomba operando, ela vai ter uma região em que tem uma baixa pressão, que é justamente na entrada para fazer com que o fluido adentre o equipamento e siga mais para frente. Então, a gente tem uma região em que a gente tem uma queda de pressão grande. Mas dentro da bomba mesmo ainda, existem alguns lugares em que as pressões estáticas elas ficam ainda menores do que essa pressão da entrada. Então, se essa pressão chegar a ficar abaixo da pressão de vapor, a gente vai ter um fenômeno chamado de cavitação, porque a gente vai ter o surgimento de bolhas de vapor dentro do nosso equipamento, que é projetado justamente para ter apenas líquido. Então, vamos olhar mais ou menos como isso acontece. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma bolha. Digamos que o nosso líquido passou para a fase vapor e surgiu uma bolha dentro do equipamento. Essa bolha aqui, ela vai começar a crescer porque a pressão é negativa. Então, ela vai começar a alterar o tamanho dela até que ela atinja um tamanho máximo. A partir do momento que ela atingiu esse tamanho máximo, ela vai tender a romper. E aí, ela vai formar bolinhas menores, certo? Essas bolhas pequenas, elas vão entrar no ciclo novamente. Então, elas vão chegar a um tamanho maior e vão quebrar, vão romper dentro do equipamento e vão fazer outras bolinhas menores. Esse processo todo acontece muito rápido, questão de segundos, e a gente tem esse ciclo operando dentro da máquina. Esse colapso, essa explosão dessas bolhas, vai criar algumas pressões em alguns pontos específicos da bomba. E aí a gente vai ter algumas instabilidades no fluido, então ele vai oscilar bastante. Então, uma bomba cavitando, ela faz bastante barulho. E a gente pode ter danos dentro das peças da bomba. Então, a gente pode ter que essa formação, esse rompimento das bolhas, elas possam danificar os componentes internos da bomba. Por exemplo, o rotor de uma bomba centrífuga. E aí, depois de um tempo, isso vai estar prejudicando na eficiência da bomba. A operação da bomba, então, tem que objetivar a ausência desse vapor. Então, a gente tem que calcular as propriedades e dimensionar essa bomba de maneira que a gente não tenha esse processo de cavitação. E existem algumas correlações que ajudam a gente a avaliar isso. A gente vai dar uma olhadinha nelas agora. Antes disso, a gente vai definir a cavitação, que seria, então, a rápida formação e colapso de bolhas de vapor em um líquido. Isso, obviamente, a gente está vendo dentro de um equipamento, no nosso caso aí, as bombas. Aqui a gente tem alguns exemplos, antes de passar para o equacionamento, de danos que foram causados por cavitação no interior de bombas. Então, a gente teria aqui um rotor, aqui é a zona de baixa pressão e uma zona de alta pressão, e a gente tem aqui um dano por cavitação, então abre realmente alguns buracos dentro da bomba. Então, vocês podem ver que isso aqui, obviamente, não tem essa região não tem a mesma eficiência do que essa região que está bastante danificada. A operação da bomba ela vai ter que estar relacionada então com a pressão de vapor do líquido que a gente tiver dentro dela. Uma das maneiras de calcular a pressão de vapor é pela equação de Antoine, que a gente tem aqui as constantes A, B e C, e essas constantes elas são encontradas dependendo da unidade, dependendo do fluido, em várias literaturas. Lembrando que a temperatura aqui tem que estar sempre em Kelvin, porque a gente está trabalhando com pressão absoluta. Geralmente as variáveis termodinâmicas precisam estar em Kelvin. A gente precisa desse valor se ele não for fornecido, então precisa ou estar determinando ou calculando pelas equações que a gente conhece. Qualquer outra correlação termodinâmica também pode ser usada. Com isso, a gente vai entrar no conceito de NPSH, que seria a carga positiva de sucção de entrada. Então, a gente precisa ter um valor da bomba aqui maior do que a pressão de vapor. Então, a gente vai ter essa relação entre eles e a gente vai calcular isso pela perda de carga na sucção, que a gente já viu. Então, a gente vai utilizar uma parte da aula anterior aí para poder calcular o NPSH. Então, essa equação aqui, ó, que a gente já conhece, ela parte lá de Bernoulli, e aqui vai estar
relacionando o H da sucção, então o quanto que a gente tem de perda de carga na sucção, e a gente vai estar vendo aqui a pressão de vapor do líquido e a pressão atmosférica local. Então, a gente vai estar relacionando essas variáveis aqui e vai determinar um valor para ela. E aí, isso aqui seria o NPSH disponível, quanto o meu sistema tem. A gente precisa pegar esse valor e comparar com o quanto é requerido. Esse valor de NPSH requerido, existem algumas correlações, vou mostrar algumas para vocês, mas normalmente ele é fornecido pelo fabricante. E a gente pode encontrar, por exemplo, na curva característica da bomba, que a gente vai ver na sequência. Existe também o NPSH crítico, que vai ser utilizado para indicar qual é a carga mínima de sucção exigida para que a gente tenha a pressão de vapor não ocorrendo, né? Então, para que a gente esteja com o sistema acima da pressão de vapor. Esse valor pode ser correspondente aí às perdas e tem relações para a gente poder estar encontrando ele. E se a gente estiver trabalhando abaixo dele, a gente vai ter pontos de cavitação. Então, não necessariamente a cavitação total aí, mas existem alguns pontos em que a gente vai ter a pressão descendo e a gente vai ter essa formação das bolhas dentro do equipamento. Sobre o NPSH requerido, ou seja, o que a bomba precisa para funcionar sem cavitar, normalmente ele vai vir pelo manual do fabricante, ou a gente tem aqui uma correlação experimental para poder calcular, quando a gente não conhece. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai estar relacionando a vazão, a rotação, a vazão aqui, né, e a rotação. A gente tem o tamanho do rotor, então a gente tem um coeficiente que depende do tipo da bomba. Para as bombas radiais, que é onde se encontram as bombas centrífugas, que são as mais utilizadas, a gente pode usar esse valor aqui como sendo 2,6. Então, se a gente souber as características da bomba, como que ela está operando, a gente consegue calcular o NPSH requerido. E aí a gente compara com o disponível e vê se ele é maior ou menor para saber se o fenômeno de cavitação vai acontecer ou não. Finalizando então o conceito de NPSH relacionado com a cavitação, se o NPSH disponível do sistema for menor do que o requerido pela bomba, a gente vai ter o fenômeno de cavitação, então a gente precisa trocar a bomba ou trocar as condições de operações. E se o NPSH disponível for maior do que o requerido, a gente não vai ter cavitação e o sistema está ok para funcionar. Bom, para a aula de hoje é isso, gente. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente vai fazer exercício mais para frente. Até mais!